Olá, você que me segue aqui no nosso canal Crônicas Celestiais, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos dando início de mais uma nova temporada. Acreditamos nós que a partir do dia de hoje vamos aprender várias informações que podem nos ajudar no nosso crescimento espiritual, social, tentarmos descobrir, não é, o que aconteceu ou o que está além das estrelas. Esse é o tema central da nossa série, Além das Estrelas. Vamos tentar compreender como é que os anjos foram criados, como é que eles vivem, como é que eles vieram à existência. E o que é que acontece? O que é que há além do véu, dessa imensidão, das nuvens que nós vimos no nosso redor? Por isso, você, meu convidado, meu caro amigo, não saia dali, marque o teu encontro conosco, partilhe este vídeo, deixa teu like, é muito importante para nos fazer crescer e crescermos juntos. Queremos trazer informações fidedignas sobre o que acontece, o que aconteceu e o que irá acontecer no futuro para além das estrelas. Vamos tentar descobrir o que os anjos fazem e o que eles têm a ver com o nosso mundo material. Vamos tentar entrar num mundo imaterial, um mundo espiritual, talvez de uma forma em suposição e algumas luzes, não é? Aquilo que a Bíblia fala acerca desses seres espirituais. Você, meu convidado, não saia daí, venha conosco para aprendermos sobre Além das Estrelas. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-os nas alturas, louvai-os todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem ele o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Salmos 148, 1 a 5. Os anjos são seres celestiais criados pelo Eterno. Bom, tentar explicar ou tentar falar sobre os anjos, como eles foram criados, em que tempo, nos traz várias incógnitas. Realmente nós não estávamos lá para sabermos como é que eles foram criados. Mas, de acordo com a luz da palavra de Deus, nos diz claramente de que foram criados muito antes de ser humano vir a existir. Eles não fazem parte do nosso tempo, ou do nosso espaço físico, ou do nosso mundo material. É bem provável, não é, que eles venham a ser criados muito antes dos fundamentos da Terra serem lançados pelo próprio Criador. De acordo com o livro de Mateus, segundo as de Pedro, nos mostra claramente que os anjos não procriam, não se dão em casamento. Eles foram criados de uma só vez por Deus. E nessa conjuntura nós podemos encontrar a imensidão e a quantidade de Deus ter criado esses seres. Bom, dizer também que todos esses seres celestiais, quer anjos, quer querubins, serafins e outra classe de anjos que nós vamos estudar durante esta temporada, foram criados por Cristo, foram criados por Jesus, pois de acordo com Paulo, ele diz claramente que nada que existe se fez sem a capacidade do Cristo, ou seja, todos os seres celestiais, todos os seres existentes no nosso universo foram criados por Jesus, foram através dele que todas as coisas foram criadas. Por essa razão, não é? Quero lhe mostrar a razão de dizer que os anjos veio à existência muito antes de nós, seres humanos, existirmos. Veja comigo o livro de Jó, quando o Senhor se apresenta a Jó, nesse bate-papo do sofrimento de Jó, o Senhor pergunta a ele o seguinte: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes, ou quem a mediu com um cordel, sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem assentou a pedra que esquina, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus brandavam de júbilo. Jó capítulo 38, versos 4 a 7. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, claramente podemos compreender o Senhor fazendo essas perguntas a Jó. Onde é que você estava quando os filhos da Alva, Noé, entoavam canções e quando eu fundava a terra?
mostra claramente que os anjos já estavam lá. Esses seres já estavam lá adorando quando o Senhor lançava os fundamentos da terra. Por isso, é necessário termos cautela, calma e perspicácia, não é? Para tentarmos explicar aquilo que está além da nossa visão humana. A própria Bíblia não traz de uma forma clara como é que os anjos foram criados. Não traz de uma forma clara como é que eles vivem, quais são as classes, não é, dos anjos existentes nas zonas ou nas regiões celestiais. Por isso, nós vamos tentar pegar os factos, as pontas soltas, não é, que a Bíblia, com o espírito de profecia e alguns escritores tentam explicar acerca dos anjos, para tentarmos trazer para você, nosso querido amigo, informações sobre os nossos contemporâneos, assim podemos dizer, os anjos que fazem parte das hostes de Deus e são criados para serem ministradores daqueles que hão de herdar a terra. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, versos 16. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem, e logo foram criados. Salmos 148, versos 5. O tempo e o espaço são características, não é, intrínseca à nossa realidade ou intrínseca ao mundo material em que nós vivemos. E os anjos estão fora dessa característica. Os anjos são seres celestiais e espirituais. São seres mais dotados de conhecimento, mais dotados de capacidade que nós. De acordo com algumas pesquisas, os anjos eles conseguem percorrer uma distância de aproximadamente 300 km por hora, como o Sol, não é, gira em torno da Terra, de uma capacidade enorme, mostrando claramente que eles têm várias valências. Existem, na totalidade, várias formas de compreendermos como é que esses anjos estão agrupados. Tentar dizer que a primeira percepção de como é que os anjos poderiam ser agrupados nas mações celestiais ou nas regiões celestiais teve seu início na Idade Média, quando o Hesíodo, não é, ele começa tentando descrever os grupos de anjos que existem. A princípio da conversa, é necessário compreendermos que a palavra anjo, que em latim vai dar o significado de angelo, e no grego, não é, de angelo, que quer dizer mensageiro, é uma palavra que traz uma conotação diferente daquilo que nós temos como percepção de anjos. No nosso jargão popular, de acordo com a nossa percepção ocidental, nós pensamos que os anjos são seres belos. Quando se fala em anjo, propriamente está se falar em alguém belo, alguém de aparência bonita, mas não é isso. A palavra anjo, na sua essência, significa mensageiro. Logo, nós podemos compreender, não é, que quando se trata de anjo, está se tratar de mensageiro, aqueles seres celestiais que Deus usa para a transmissão da sua vontade para a humanidade. Logo, queremos dizer claramente de que a classe de mensageiro, assim podemos dizer, são aqueles que fazem parte de transmitir a vontade de Deus para a humanidade. Existe no universo, que está além da nossa compreensão, além da nossa visão humana, várias classes de anjos, que são serafins, querubins e vários, como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, na Idade Média, foram descrevendo essas pessoas. Veja comigo algumas passagens, não é, destes grandes eruditos, ao tentar agrupar estes anjos. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmos 103, versos 20. Voltando, não é, na nossa vaca fria, de como os anjos foram criados, realmente nos traz várias indagações. Nós, de uma visão humana, devemos compreender que eles foram criados muito antes do tempo em que nós conhecemos. Tentar decifrar o tempo físico e
o tempo material em que nós vivemos, não temos capacidade de compreendermos em que momento da história em que os anjos foram criados, ou esses seres celestiais. Mas é bem provável que eles venham a ser criados tão logo que o Senhor vai vai criar os seus. Nesse processo de criar os seus, acreditamos nós, de acordo com algumas luzes, não tão taxativamente provável, não é? Mas algumas luzes, que esses seres celestiais venham a ser criados tão logo que o Senhor vai criar os seus, antes de criar a Terra, ou o universo material em que nós vivemos. Hoje, de acordo com nós já falamos um pouquinho atrás, de que eles estavam lá, quando o Senhor vai lançar a pedra para fundar o nosso mundo material em que nós vivemos. Então nós podemos compreender que os anjos são seres que estão mais perto dos seres humanos. E existem outros anjos que estão acima, que não estão perto, não é? Dos seres humanos, que são os querubins, os serafins. Nós vamos desmistificar ou vamos detalhar de uma forma clara todas essas classes nesta série. Só queremos mostrar, não é, no princípio da nossa série, como é que eles veem a existência. Realmente foi uma obra de Deus. Realmente foi um ato de amor e de compaixão de Deus trazer à existência seres inteligentes. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versos 14. Seres que demandavam beleza, estatura e capacidade de obediência. Outra coisa que nós queremos levantar no programa de hoje é que eles não são seres independentes, não são seres oniscientes, onipresentes, pese embora que tenham essa capacidade de andar pelo universo de uma forma rápida e supersônica, mas eles têm as suas limitações. Diferente de nós seres humanos, que fomos feitos com uma capacidade menor, ainda mais em pecado se afastamos mais e mais de Deus. Mas o mais comum é nós compreendermos que Deus vai criar esses seres no universo, mostrando que, afinal de contas, a criação de Deus não foi só dos seres humanos. Aos anjos são atribuídas características pessoais, são inteligentes, dotados de vontade e atividade. Isso parece inferir-se do facto de que são espíritos, embora não sejam oniscientes, são superiores ao homem em conhecimento e por ter natureza moral. Estão sob obrigação moral. São recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. Agora vamos tentar falar sobre a origem, natureza e característica. Bom, de acordo com aquilo que nós já dissemos, a origem dos anjos é celestial, vem de Deus. Foi o Eterno quem os criou. Pois embora nós não temos uma clara, não é, evidência de quando eles foram criados, mas a sua natureza espiritual são seres que não são materiais, físicos, da forma que nós compreendemos, atenção, mas sim são seres espirituais, seres que estão além da visão humana. E quais são as suas características? As características são esses, são seres que têm essa particularidade diferente de nós. De acordo com o livro de Salmo, vai detalhando claramente, mostrando como é que Deus vai formar esses seres que nós conhecemos como anjos, que a partir de agora nós já desmistificamos que anjos são mensageiros, não são claramente aquela imagem que nós temos como seres belos ou seres de aparências belas. Alguém poderia se perguntar, e como é que eles se manifestam entre os seres humanos? Atenção, os anjos têm essa prerrogativa da parte de Deus de se materializar em seres humanos, quando o próprio Eterno assim o permite. Temos exemplos quando Maria, a mulher virgem, a mãe de Jesus, vai receber, não é? O anjo Gabriel aparece em forma humana. Os anjos que apareceram no Antigo Testamento apareceram em formas humanas. Os anjos que Isaías, Ezequias viram, vários profetas acabaram de vendo, são anjos que se materializaram na dimensão humana e física para transmitir alguma mensagem. Mas na sua origem não são seres humanos, são seres espirituais. E atenção, não são seres procriadores, eles não dão-se em casamento.
eles não casam. Alguém poderia dizer, então como que o livro de Mateus, não é, diz claramente de que nós seremos como anjos? Atenção, a língua portuguesa é tão clara, seremos como anjos e não seremos anjos, são coisas diferentes. Outra coisa é eu e você sermos como anjos, outra coisa é sermos anjos, temos naturezas diferentes. Nós somos seres humanos, seres feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas eles são seres com outras características, que foram criados uma única vez. E eles não se procriam, como nós somos procriadores. Por isso é que talvez somos seres à imagem e semelhança de Deus. O propósito do sexo é a reprodução do ser humano. Essa necessidade não existe no meio celestial, portanto são assexuados, ou seja, não possuem sexo. A Bíblia utiliza expressões variadas para designar milhares de milhares, multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. É impossível determinar o número de anjos porque é incontável e é o mesmo número em todos os tempos desde que foram criados. Eles foram criados em multidões que ultrapassam nossa imaginação. Os anjos são filhos de Deus numa condição original, visto que Deus os criou. Outra coisa que nós queremos falar aqui é sobre a função e os trabalhos, não é, que esses seres espirituais, que nós taxativamente denominamos como anjos, fazem. Para além de louvar, tem várias funções, como nós já dissemos. Existem várias funções e várias categorias dos anjos. Bom, de acordo com a teologia cristã, nós aprendemos que existem 3 céus. O céu sideral, que nós vimos, e tem o céu onde vivem os anjos, e tem o céu onde há o trono do Eterno. E os anjos, ou esses seres espirituais, seres celestiais, eles têm suas funções. Eles trabalham em favor do ser humano, em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Por essa razão, não é? Devemos compreender que eles não são seres independentes, como já dissemos. São seres que estão delineados à vontade do Criador. Poderíamos se perguntar, será que são seres automáticos como robôs? É claro que não. Eles também têm vontade, têm sentimentos, têm suas características. Bem, como humano, é difícil descrever a natureza desses seres, mas estamos certos que, acima de tudo, eles trabalham a favor do ser humano. Quando o Senhor criou esses seres angelicais para estarem diante de seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição, estavam investidos da sabedoria de Deus e cingidos com a armadura celestial. Sign of the Time, 14 de abril de 1898. Durante a nossa série, nós vamos desmistificar várias ideias, vários conceitos que nós temos acerca dos seres celestiais. Alguns vão criar espantos para várias pessoas que pensavam que os anjos ou esses seres celestiais são desta forma. Dizer que os anjos ou seres espirituais, celestiais, não possuem corpo como seres humanos, são seres incorpóreos, são seres que estão numa outra dimensão. Paulo fala, não é, em seus escritos acerca disso, mostrando que esses seres não são aqueles que, como nós, que temos essa capacidade de procriarmos. São seres diferentes, feitos de uma forma diferente. Por isso é que eles têm a capacidade de viajar anos e anos luzes. E nós não teríamos essa capacidade. São vários seres que estão à presença de Deus, trabalhando a favor de Deus. E o fazem com amor. Bem, muito antes, não é, de Lúcifer e dos anjos mal caírem, todos eles faziam parte das hostes celestiais do exército de Cristo, do exército eterno. Então é isso que nós podemos compreender. Os anjos, os serafins, os querubins e todas as classes que existem no nosso universo ou que existem além das estrelas estão a favor do eterno. E é isso que nós devemos compreender no programa de hoje. Desde os séculos, eterno era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador.
Livro O Desejado de Todas as Nações, página 161. E quantos seriam, não é, esses seres celestiais? Seriam 1000, 2000 ou milhões? Bom, nós não temos essa visão de quanto realmente o Senhor criou, quantos anjos existem, mas nós temos certeza que eram milhares e milhares e milhões de anjos ou de seres celestiais. Bom, de acordo com a passagem bíblica em que o Senhor Jesus, no Getsemane, vai tendo aquela discussão com os discípulos, o Senhor disse que seria fácil, ele mandaria um exército de legiões de anjos para o acudirem ou para a sua disposição, mostrando claramente que os anjos são um exército, foram criados, não é, com essa vontade de servir, de estarem prontos para qualquer dificuldade, para qualquer missão que o Eterno os dá. Eles não têm essa semelhança do ser humano. Muitos tentam assemelhar-se ou tentar pôr os anjos de acordo com as ideias humanas, mas os anjos estão longe daquilo que poderia ser a nossa percepção. E os seres viventes corriam saindo e voltando à semelhança de um raio. Ezequiel 1:14. A criação dos anjos realmente nos mostra como Deus é um ser super inteligente, um ser que está além da capacidade da compreensão humana. Existe no universo, no espaço, para além das nossas imaginações, para além da nossa capacidade de compreensão, vários seres criados por Deus, seres que têm vontade de nos encontrar conosco na eternidade, seres que lutam a favor de nós, seres que têm capacidade, não é, de agir para o nosso bem. É muito bom ouvir isso, que não fomos criados apenas nós como seres humanos. Existem vários seres criados por Deus, dando essa beleza, essa harmonia, essa capacidade de nós compreendermos que o nosso Deus, o Eterno, tem a capacidade de criar vários e vários seres para complementar o universo. E os anjos, os seres celestiais, assim que nós aprendemos no programa de hoje, estão ali em favor de nós, através de Deus, para que nós todos possamos alcançar um dia a vida eterna. Mas embora que alguns caíram em pecado, se afastaram de Deus, mas uns ficaram. Mas embora que uma terça parte foi arrastada pelo Lúcifer, a maior parte ficou, estão a favor de nós. E nesta série nós vamos tentar detalhar cada fase, cada grupo dos anjos que existem lá para além das estrelas, para nós compreendermos como é que eles foram criados. Você que nos segue aqui na nossa página Crônica Celestial, por favor, meu querido amigo, subscreva o nosso canal no YouTube, link na descrição, basta clicar, será levado diretamente à nossa página. Subscreva lá, é muito importante. Queremos crescer, é a única forma que acreditamos nós que pode nos ajudar. Não saia dali, que nessa série vamos aprender para além das estrelas todos os segredos. Pese embora limitado à visão humana, traremos para si várias informações que têm a ver com os anjos, com querubins, serafins e qualquer grupo dessas hostes angelicais nesta série. Portanto, meu querido amigo, não é? Quero contar consigo nesta série. Venha conosco e no próximo programa estaremos falando sobre querubins e serafins. Essa classe angelical, tentarmos saber um pouco o que são e qual é a sua função lá nas mansões celestiais. Não saia dali, venha conosco e lembre-se que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.